Shalom, bom dia. Já estamos online aqui na nossa live profética Vida de Deus, amém? Você que vai chegando, você que está aí vai entrando aí na live, vai dando um link, aí vai marcando pessoas que você quer que nessa manhã receba uma palavra vinda do coração de Deus, a minha vida e a tua vida, amém? Nesta manhã eu quero apenas ser o canal, a porta da glória do Senhor em direção à tua vida, amém? Que o Senhor nesta manhã possa abençoar a tua vida grandemente, que o Senhor nesta manhã, através da minha vida, através daquilo que Ele tem colocado sobre mim, possa abençoar a tua vida grandemente, que você possa ser alcançado por essa palavra, que você possa ser tocado por esta palavra, que você possa ser ministrado nesta manhã pela palavra do Senhor, amém? Não há outra forma melhor de começarmos o nosso dia do que na presença do Senhor, amém? Do que nos dedicando a Ele, do que voltando a nossa vida, o nosso coração somente para o Senhor, amém? Essa é a nossa, creio eu, a quarta ou quinta live profética, acho que eu dei uma perdida, mas desde quando eu comecei, né, tem sido bênção, tem pessoas que têm falado, né, que tem sido ministrada, tem pessoas que têm verdadeiramente revelado mesmo aquilo que a palavra de Deus tem feito na vida delas através dessas lives. Eu creio em algo maior ainda, eu creio em algo sobrenatural, porque o propósito dessas lives, ela veio do coração de Deus, amém? Ela veio do coração de Deus, porque eu falo assim, que por mim mesmo, eu acho que eu não teria coragem por mim de expor assim na internet ou em todas as outras mídias sociais, né, a ministrar, não pela palavra, não por causa da palavra, mas por mim mesmo, entendeu? Por mim mesmo, não teria por mim coragem de expor para ministrar, para estar falando, né, as verdades do coração de Deus, porque são verdades que eu vivi, são verdades que eu vivo, amém, com Deus, são experiências de vida com Deus, amém, são experiências de intimidade mesmo, de comunhão, de muitas coisas que eu passei com Deus e que a gente passa com Ele, a gente adquire experiências, essas experiências chega um tempo onde Deus diz que nós devemos ministrar a outras pessoas, porque outras pessoas vão ser tocadas por essa experiência, outras pessoas elas serão alcançadas, serão ministradas por essas experiências, porque muitas das vezes tem pessoas que estão passando pela mesma coisa que a gente passou, ou pessoas que vão passar e precisam ser fortalecidas, precisam ser encorajadas por outras pessoas que passaram e pela graça de Deus, pela força, pelo braço forte do Senhor, conseguiram suportar, conseguiram superar. E isso passa a ser algo que nos motiva, algo que nos levanta, algo que nos dá força ainda mais para continuar e para perseverar, amém? Assim como também Deus deixou o livro da Bíblia, deixou a Escritura, onde nós vemos menção de vários profetas, desde lá de Gênesis até aqui o nosso tempo de hoje. Nós vemos profetas, nós vemos homens, nós vemos mulheres de Deus que foram totalmente passaram por grandes situações, que foram totalmente usadas nas mãos de Deus, passaram por grandes lutas, passaram por grandes adversidades, mas todas elas suportaram, elas passaram, e através da vida delas hoje o nome de Deus é glorificado em nós, porque nós fazemos menção a essas pessoas, lemos sobre elas e nelas nós tiramos forças para nós também vivermos e passar
Amém? Pelas adversidades, pelas tempestades, pelas lutas, pelas circunstâncias. Porque eu não quero contar para vocês uma historinha de fábula ou uma historinha encantada de que é tudo lindo, de que tudo é maravilhoso, de que você não vai sofrer, de que você não vai chorar, de que você não vai ser traído, de que você não vai se sentir sozinho, de que vai ser tudo perfeito. Não, não é. O único perfeito é Deus, e Ele traz esse aperfeiçoamento para as nossas vidas. Caminhar com Jesus é caminhar pelo caminho estreito, mas o prazer de caminhar é de saber que você está caminhando por um propósito, e de você estar caminhando e você entendendo que Deus é um Deus que a vontade dele para a minha e para a tua vida é boa, perfeita e agradável, e que o amor dele aperfeiçoado as nossas fraquezas, as nossas debilidades, nos faz fortes e nos dá força para passar por todas as coisas. Nós ouvimos esses dias o apóstolo ministrando, e ele falou sobre o amor, e era algo que Deus ele já tinha há um tempo me trazido o entendimento, que o amor ele tudo suporta, o amor ele tudo aguenta, o amor ele tudo suporta. Só que não é o nosso amor, é o amor de Deus em nós. Então, quando você se sente amado por Deus, quando você sabe que você é amado por Deus, quando você está convicto desse amor, você consegue caminhar pela vontade dele mais fácil. Porque você entende que alguém que te ama jamais vai te colocar em um lugar para o teu mal. Por mais que seja um vento, por mais que seja uma tempestade, por mais que seja uma debilidade, você entende que se Deus me ama e Ele me colocou nessa situação, Ele tem um propósito sobre a minha vida. Então nós confiamos, nos agarramos nesse amor e triunfamos sobre todas as coisas. Triunfamos sobre todas as coisas que tentam contra as nossas vidas. Amém? Deus, nesses dias Ele colocou uma palavra ao meu coração. E essa palavra, ela ardeu muito forte. Ardeu assim muito forte, que ela me ministrou muito. E é uma palavra que eu quero trazer para a tua vida. Uma palavra que eu quero trazer para a tua vida. Uma palavra que eu quero trazer para a tua história. Amém? Essa palavra, ela se encontra no livro de Levíticos, capítulo de número 6, verso de número 3. Verso de número 13, perdão. Levíticos. Amém? Levíticos é o terceiro livro da Bíblia. O livro de Levíticos é o terceiro livro da Bíblia. Amém? E Deus aí nesse capítulo, no verso 13, tem uma palavra poderosa ao meu e ao teu coração. Amém? Que vai nos dar força, e que vai nos dar ânimo. Amém? Para nós passarmos por aquilo que Ele tem, para nós vencer as lutas, vencer as adversidades, as circunstâncias que possa vir sobre as nossas vidas durante este dia, durante a semana, durante o mês, até o final do ano. Amém? A palavra do Senhor é um combustível para com as nossas vidas, é um combustível. Amém? Sem Ele nós não andamos, assim como um carro. Ele precisa ir no posto de gasolina regularmente, fazer uma manutenção no óleo, fazer uma manutenção do motor, fazer uma manutenção, ser colocado nele gasolina, para que ele possa andar. Assim somos eu e você no nosso corpo presente. O meu corpo e o teu corpo físico necessita de alimentos, necessita do alimento diário para ele se manter de pé. Assim como também a nossa vida espiritual, nosso corpo espiritual, o espírito que habita em mim e em você, necessita ser fortalecido pela palavra, necessita ser fortalecido pela palavra, necessita ser fortalecido pela oração. Amém? Porque sem Deus, sem a palavra de Deus, nós não conseguimos suportar, nós não conseguimos passar por aquilo que nós temos que passar. Amém?
Livro de Levíticos, capítulo de número 6, verso de número 13, diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar, ele não se apagará. Amém? A palavra aqui descrita no livro de Levíticos 13, 6, que nós acabamos de ler, não se inicia aqui. Há um começo no verso de número 8. Moisés, instruído totalmente pelo Senhor, agora ele está ouvindo de Deus instruções de como ser feito o holocausto. O que é o holocausto? O holocausto era um sacrifício na época, né, feito por animais pelo pecado, amém? Pelo pecado do povo, pelo pecado do sacerdote, amém? Pelo pecado de todo o povo. E esse holocausto, após ele ter sido imolado, ele tinha que ser colocado sobre o altar. E ele ser colocado sobre o altar, ele tinha que ser colocado fogo sobre ele, e ele tinha que queimar, e o fogo desse altar, e o fogo desse holocausto, ele não podia se apagar. Por que que não podia se apagar? Porque era um fogo que tinha que queimar diante de Deus, como justificação, vamos dizer assim, como uma justificação do pecado do povo, amém? Então vamos dizer assim, que este fogo era o fogo do holocausto, que estava sobre o altar, que tinha que ficar queimando 24 horas sem cessar. O sacerdote nesse tempo tinha por obrigação todos os dias entrar no tabernáculo e colocar mais lenha, colocar mais fogo ali, para que o holocausto, para que o fogo do holocausto não se apagasse. Ele tinha como que responsabilidade de manter o fogo aceso, de manter o fogo aceso dentro do tabernáculo, porque o sacrifício era pelo pecado do povo, pelo pecado da justificação do povo, amém? Então esse fogo, ele tinha que ser queimado continuamente. Esse fogo, ele tinha que ser queimado continuamente. E o sacerdote, ele entrava todos os dias pela manhã no tabernáculo, e lá ele colocava mais lenha para que o fogo permanecesse aceso. Amém? Era como se fosse um acesso de Deus para com o povo ali por causa do pecado. Amém? Deus, ele não se mistura com o pecado. Porém, Deus, ele quer ter intimidade com o pecador. Deus não se mistura com o pecado, porque Deus, ele é santo. Mas Deus, ele quer ter acesso ao pecador. Por que Deus quer ter acesso ao pecador? Porque Deus quer santificar o pecador. Santificando o pecador, Deus, ele tem acesso ao homem. Tendo acesso ao homem, Deus traz o homem para perto dele, para que através dele o homem seja santificado e o homem também seja agora uma lenha, uma lenha a se queimar nesse mesmo fogo, a ser envolvido por este mesmo fogo, para que ele agora esteja diante do Senhor, para que ele esteja agora face a face com o Senhor. Somente através do fogo nós podemos nos achegar diante de Deus. Somente através do fogo nós podemos estar face a face com Deus. Somente através do fogo nós podemos ter intimidade com Deus, amém? Porque como eu falei, o fogo do holocausto era um mediador entre Deus e o homem, e o sacerdote tinha por obrigação de manter este fogo aceso, amém? Tinha por obrigação para manter este fogo aceso. Era o meio de acesso, era o meio do homem ele ter acesso a Deus, e de Deus também ali ter acesso ao homem. Amém? Então, envolvidos por este fogo é que Deus nos chama, porque somente através do fogo nós podemos nos aproximar dele. Somente através do fogo nós podemos ter intimidade com o Senhor. E esse fogo, ele tinha que ser acendido todas as manhãs. Todas as manhãs o sacerdote, ele entrava na presença de Deus, ele entrava ali no tabernáculo para colocar lenha, para que houvesse fogo ali, amém? Mas nós vemos hoje
as nossas vidas, pela graça do Senhor Jesus, o sacrifício vivo de Deus, aquele que morreu, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que é a nossa justificação diante do Pai. Nele concluiu todo o sacrifício. Ele é o holocausto do Senhor. Ele é aquele que aparece no livro de Mateus, no rio, à beira do Rio Jordão. Aquele que João Batista ali na beira daquele Rio Jordão, pregando a palavra do arrependimento, renúncia e santidade. Vê agora Jesus em carne se revelar através daquele monte, através daquele lugar. Então ele vê Jesus e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O João Batista estava dizendo: eis aí o holocausto de Deus, eis aí aquele que vai morrer de sacrifício por Deus, aquele que Deus vai imolar, aquele que Deus vai imolar, aquele que Deus ele vai tratar, aquele que Deus lançou, aquele que Deus semeou sobre a terra para ser sacrifício pelo todo o homem. Este é quem? Esse é Jesus, o holocausto de Deus na terra, que morreu e ressuscitou pela minha e pela tua vida. Amém? E nele se cumpriu essa palavra aqui, a qual nós estamos lendo agora. Amém? Nele se cumpriu a palavra que nós lemos aqui agora. Por quê? Porque não há outro meio de nos achegar diante de Deus. Não há outro meio de nos achegarmos diante de Deus se não for através de Jesus. Não há outro meio de estar face a face com Deus se não for através de Jesus. Não há outro meio de ter intimidade. Não há outro meio de ser santificado. Não há outro meio de receber salvação, redenção, se não for através de Jesus. Amém? Então Jesus, o holocausto de Deus, o holocausto do Senhor. Amém? Ali ele aparece para João Batista. Ali ele cumpre o propósito. Ali Jesus ele desce as águas. O Espírito Santo de Deus repousa sobre ele. Amém? Jesus agora ali ele começa a iniciar o teu ministério. Jesus ali começa a pregar e a ensinar a palavra do reino. Qual é a palavra do reino? Renúncia, arrependimento e santidade. Renúncia, arrependimento e santidade. Jesus ele começa a pregar, então multidões começam a seguir Jesus. Jesus faz então a sua equipe de liderança. Qual era a equipe de liderança de Jesus? Eram os 12, Pedro, João e Tiago, os principais. Mas havia Judas Iscariotes, havia Natanael, havia Tomé, aquele que nós sabemos que era o incrédulo, havia Tiago, voz de trovão, havia Tiago também, filho de Zebedeu, havia João, aquele que era o íntimo, havia Pedro, aquele que era o da mente mais dura, havia aquele da mente mais fechada, aquele que nós tanto pregamos, e aqueles que também nós tanto ensinamos. Amém? Havia vários outros, havia Judas Iscariotes, havia Judas, amém, também não Iscariotes, também como discípulo de Jesus, membro da sua liderança. Amém? Então Jesus ali ele faz a sua equipe, monta a sua equipe de 12 e começa agora a caminhar por toda Jerusalém e propagar agora a palavra do reino. Começa a propagar agora a palavra do reino do Senhor. Começa a cumprir o propósito, amém, daquilo que ele foi enviado a fazer, para que todos aqueles que nele crescem, para que todos aqueles que crescem nele, amém, tivessem a vida eterna, tivessem a santificação dos seus pecados, amém, através do seu sangue, através da tua palavra, através da tua vida, amém. Então nós vemos ali Jesus, ali o holocausto de Deus caminhando entre nós, o holocausto de Deus caminhando entre nós, o tabernáculo de Deus, amém, na terra. Então Jesus, através da sua pregação, muitas multidões se achegam até Jesus. Ali a cura, ali a libertação, ali a restauração de vidas. Nós vemos a mulher do fluxo de sangue, nós vemos Maria Madalena, a qual saiu 7.000 demônios. Nós vemos muitas outras vidas que Jesus restaurou, mas o ápice daquilo que eu quero entrar aqui na história é na cruz. Nós vemos então ali Jesus nos finais do concluir do teu chamado, do teu ministério, do ministério dele aqui na terra. Nós vemos então ali Jesus no Getsêmani. Nós vemos ali Jesus sofrendo dores, amém, pelos nossos pecados. Tudo aquilo que era para as nossas vidas recaiu sobre ele, recaindo sobre ele.
e ele ali fortemente se mantendo de pé diante dos propósitos de Deus, diante do propósito de Deus. Ali ele suporta, ali ele vai dizer ao Pai: Pai, se todavia seja feita a tua vontade, mas se for possível, se houver alguma outra possibilidade, que seja passado de mim esse cálice, que seja passado de mim esse cálice. A palavra do Senhor diz que os céus, não há uma resposta do céu acerca daquilo descrito, mas nós sabemos que Jesus entendeu através do silêncio do Pai que era a vontade de Deus que ele passasse por aquele sacrifício, que ele fosse sacrificado pelas nossas vidas. E ali nós vemos Jesus se submetendo à vontade do Pai, se submetendo à vontade do Senhor. Amém? Ali nós vemos ele agora sendo imolado. Jesus, ele foi lançado às mãos dos homens, lançados às mãos dos sacerdotes. A palavra do Senhor vai dizer que foram os sacerdotes e os escribas até os Getsêmanes com varapaus a açoitar, a pegar Jesus. Amém? A pegar Jesus juntamente com os escribas, juntamente com os sacerdotes. Ei, entenda algo aqui que eu quero falar para você. Quem fazia aqui no capítulo Levítico 6:13 que nós acabamos de ler era os sacerdotes. Era os sacerdotes que tinham que emolar o cordeiro. Era os sacerdotes que tinham que levar o cordeiro até o altar e lá ele ser sacrificado, e lá ele ser sangrado, lá ele sangrar, e lá depois dele sangrar ser lançado fogo sobre ele, para que houvesse fogo, para que ele fosse agora o mediador de Deus para com a terra. E nós vemos aqui quem é que foi lá no Getsêmani pegar Jesus. Quem foi lá no Getsêmani açoitar Jesus? Foram os sacerdotes e o escriba. Entenda, é Jesus, o holocausto de Deus, o sacrifício que Deus levou que Deus trouxe até a terra, que Deus levou até os sacerdotes, para que os sacerdotes levassem até o altar, que é a cruz, para que lá ele fosse morto, para que lá ele fosse chicoteado, para que lá o sangue dele fosse derramado, para que hoje ele pudesse ser o mediador entre eu e Jesus, entre eu e o Pai, entre você e o Pai, para que nós pudéssemos ter acesso ao fogo, para que nós pudéssemos ter acesso a essa intimidade, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai, para que nós pudéssemos crescer em graça e em conhecimento de quem Deus é. Esse conhecimento, por causa do pecado em Gênesis, foi perdido, mas através de Jesus, o sacrifício vivo, o holocausto do Pai, Deus quer trazer a existência novamente na minha e na tua vida. Deus quer trazer novamente a existência na minha e na tua vida, o conhecimento de quem Ele é. O conhecimento de quem Ele é. Livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão. Salomão, ele vai falar que tudo é vaidade, mas quando ele conclui o livro de Eclesiastes, o que Salomão ele vai dizer? Não há nenhum outro meio de prazer, não há nenhum outro meio aonde eu não encontrei verdadeiramente convicção do que conhecer a Deus. O único que é válido nesta terra é o conhecimento de Deus, é o conhecer de Deus, é o conhecer do Senhor. Livro de Jeremias, capítulo de número 9, Deus vai dizer, amém, através do profeta Jeremias: se há algo de se gloriar, glorie-se em me conhecer. Se há algo a nos gloriarmos, nós devemos nos gloriar em conhecer a Deus, em conhecer a Deus. Aleluia. Jesus é o mediador, é o fogo que nunca se apaga. É o fogo que está diante de Deus, é o fogo do holocausto que queima diante de Deus, e que através desse fogo Deus nos chama, Deus nos santifica, Deus nos lapida, Deus nos blinda, para que nós podemos nos achegar diante dele, para que nós podemos nos achegar diante de Deus. Deus está te convidando, Deus está me convidando, e Deus nos convida todos os dias: vem queimar nesse fogo, venha queimar nesse fogo de intimidade, venha queimar neste fogo, porque através desse fogo eu quero consumir mentiras que foram ditas ao teu respeito, que gravaram no teu coração. Você não é o que as pessoas dizem que você é.
Você não é o que as pessoas falam, você é aquilo que sai da minha boca que diz que você é, e aquilo que sai da minha boca diz o Senhor, para dizer que tu és filho, tu és a minha imagem e semelhança, tu és chamado para viver um novo tempo, tu és chamado para viver uma nova história, tu és chamado para deixar um legado sobre essa terra, através do meu filho Jesus, através do meu filho. Nada que Deus faz sobre esta terra, Deus não faz fora de Jesus. Nada que Deus faça sobre esta terra, Deus não faça por intermédio de Jesus. Não há nada que Deus faça sobre essa terra que primeiro não tenha passado por Jesus, porque Ele é o holocausto santo, Ele é o mediador, Ele é o intercessor, Ele é aquele que nós acessamos para acessar o Pai. Ele é o intercessor, Ele é o holocausto, Ele é o sacrifício, Ele é a oferta de manjares, Ele é aquele que morreu e ressuscitou pela minha e pela tua vida. Ele é a vida, Ele é a ressurreição, Ele é o caminho. Ele é o caminho, Ele é a fonte de águas vidas, Ele é o conhecimento de Deus, Ele é as riquezas, Ele é profundo, Ele é incomparável. Não há outro igual Jesus, não há outro igual Jesus, não há outro igual Jesus. Aleluia, o fogo dessa intimidade deve queimar dentro de mim e de você. Amém? Então nós vemos ali Jesus no Getsemane ser entregue nas mãos dos sacerdotes. Entregue nas mãos dos sacerdotes, o que acontece? Os sacerdotes imolam Jesus. Os sacerdotes passam a noite imolando a Jesus. Jesus, ele é cuspido. Jesus, ele é maltratado. Jesus, ele apanha, passa a noite apanhando, leva bufetadas, tapas em sua face. Jesus agora, ele é sacrificado. Jesus agora, ele é totalmente, a sua carne totalmente dilacerada, amém? Pelos sacrifícios, por causa dos açoites. Jesus agora ele é totalmente sangra de uma forma a qual a ciência humana, a qual a medicina humana vai dizer que é impossível que alguém pudesse sobreviver. A qual a medicina humana vai dizer é impossível que alguém, um ser humano, sofresse tudo aquilo que ele sofreu e suportasse se a chegar até a cruz. Mas ele passou, ele sobreviveu a isso. Por quê? Porque Deus o estava fortalecendo. Deus o estava fortalecendo. Porque o propósito a ser cumprido era no altar. O propósito era no altar. O propósito que ele tinha que ser imolado, que ele tinha que ser morto agora. O fogo tinha que arder, era no altar. E onde era esse altar? Era no Gólgota. Este altar era no Gólgota. Este altar não tinha uma forma quadrada. Este altar ele não tinha mesa de som. Este altar ele não tinha microfone. Este altar ele não tinha caixas de som. Este altar só tinha o quê? Esse altar só tinha um madeiro. Este altar só tinha uma cruz. Esse altar, as pessoas olhando para ele não tinha nada de atrativo. As pessoas olhando para este altar olhavam assim, não tinham o porquê querer pregar sobre este altar. Não tem nada de atrativo nesse altar. Esse altar é o altar que muitos rejeitam. Muitos não querem pregar sobre esse altar, porque nesse altar quem brilha é Jesus. Porque no altar da cruz quem brilha é Jesus. Porque no altar da cruz, para você pregar, você precisa morrer primeiro para você mesmo. Porque no altar da cruz, para você pregar, tem que ter renúncia, tem que ter arrependimento e tem que ter santidade. Porque nesse altar, para você pregar, você tem que ser de verdade. Porque o Senhor mesmo vai dizer: no caminho da verdade os transgressores cairão, mas os justos permanecerão. Amém? Oséias capítulo de número 14. Aleluia. Esse altar, ele tinha a forma de um homem. Ele tinha a forma de um homem, a qual Isaías capítulo de número 53 vai dizer: olhando nós para ele, não tinha nada do que nós desejássemos. Olhando nós para ele, a tua aparência, eu vou dizer para você de uma forma mais clara, era desprezível, era menosprezável. Olhando nós para ele, não havia nada que nós desejássemos. Olhando nós para ele, não havia nada de atrativo. Olhando nós para ele, não tinha beleza
beleza física nenhuma. Não havia beleza física nenhuma. Por quê? Porque ele estava totalmente imolado. Jesus, ele estava totalmente com seus braços presos, com suas mãos furadas, com seus pés agora furados sobre aquele madeiro, com uma coroa de espinhos sobre a tua cabeça, sangrando horrores, a sua pele totalmente rasgada, aonde vai, alguns estudiosos aprofundados acerca do sofrimento de Jesus, acerca do mártir dele na sua carne, vai dizer que era visível os ossos de sua costela, de tanto que ele foi açoitado, e saía pedaços de carne nos chicotes dos romanos. A palavra do Senhor vai dizer que era esse o holocausto, e era sobre este altar agora que este holocausto estava sendo sacrificado, que este holocausto estava sendo queimado, que este holocausto agora estava sendo queimado sobre o altar. Este era o altar a qual ele estava sendo sacrificado. Entenda que Deus, através de Jesus, o holocausto queimando sobre este altar, que é a cruz, ele nos convida a pregar sobre este altar. Ele nos convida a queimar sobre este altar. Só que muitas das vezes nós retrocedemos. E por que nós retrocedemos? Porque este altar diz: para você subir, para você pregar sobre este altar, você precisa morrer para você mesmo. Para você subir, para você pregar sobre este altar, você precisa renunciar a você mesmo. Você precisa ser santificado. Você precisa se deixar ser santificado. Você precisa ter um face a face com essa verdade. Você precisa olhar nos olhos dele que ardem como fogo e reconhecer muitas coisas ao teu respeito que você muitas das vezes não quer reconhecer, que nós não queremos reconhecer. Sem santidade, Hebreus 12 vai dizer: sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. E como que eu me santifico? Através do fogo. Através do fogo da intimidade, através do fogo do altar, através de Jesus que nós nos santificamos, através de Jesus que nós nos santificamos, através de Jesus que nós passamos a viver verdadeiramente em uma verdade. Esse altar é onde poucos pregadores querem pregar, porque esse altar, ele não é atrativo aos nossos olhos, ele não nos oferece recursos. Esse altar não nos oferece fama. Esse altar, ele não nos oferece uma vida cheia de prazeres desta carne, não. Este altar nos oferece o viver dependendo de Deus para comer o pão de cada dia. Este altar representa a dependência de Deus. Este altar revela dependência e confiança em Deus. É um altar onde poucos querem pregar. É um altar onde poucos querem permanecer. Muitos têm tentado só chegar a Deus com fogo estranho. Muitos têm tentado só chegar a Deus por fogo estranho. Têm pegado rotas porque não querem passar pelo fogo do holocausto da cruz da verdade. Porque não querem se arrepender, porque não querem se santificar, querem fazer a obra de Deus de qualquer forma, quer fazer a obra de Deus de qualquer maneira, quer pregar da mesma forma, quer pregar de qualquer jeito, quer ministrar de qualquer jeito, quer adorar de qualquer jeito, quer fazer as coisas de qualquer jeito, não quer passar pelo caminho estreito, não quer passar pelo fogo. A palavra do Senhor vai dizer que o fogo de Deus é um fogo consumidor, mas não é um fogo que consome o homem, é um fogo que consome o pecado dentro do coração do homem para o santificar. Para o santificar. Só que o homem não quer passar por este fogo, porque por este fogo vai ter que ter renúncia, vai ter que ter arrependimento, vai ter que ter santidade, vai ter que ter a morte da velha criatura, vai ter que ter a morte da velha criatura, vai ter que ter a morte da pessoa que se prostituía, vai ter que ter a morte da pornografia, vai ter que ter a morte da prostituição, vai ter que ter a morte da mentira, vai ter a morte das máscaras, vai ter que ter a morte do engano, vai ter que ter a morte da falsidade, vai ter que ter a morte da hipocrisia.
da avareza, da idolatria. Mas muitos não querem passar. Por quê? Porque ainda não estão dispostos a morrer por tudo isso. Por quê? Porque o coração ainda está cheio de vaidade. O coração ainda está cheio de coisas deste mundo. Mas querem fazer a obra. Então o que essas pessoas, o que muitos têm feito? E estão achando que estão enganando a Deus. Mas o Senhor diz: os meus olhos percorrem toda a terra. Meus olhos percorrem toda a terra. E eu sei quem são os que me servem com verdade e aqueles que não são. Eu sei aqueles que são de verdade e aqueles que não são. Porque os que são de verdade são aqueles que estão conectados com o meu filho. São aqueles que estão conectados com o meu filho. São aqueles que estão conectados com o meu filho. Porque o meu filho é a verdade e a vida. Porque o meu filho é a verdade. Porque o meu filho é a vida. E muitos têm tomado caminhos pelo fogo diferente. Levíticos capítulo de número 10. Vai falar de Nabade e Abiú, os dois filhos de Arão. Capítulo de número 9 de Levíticos. Nós vemos a Moisés guiado por Deus, fazendo a unção de Arão e de seus filhos para o ofício do sacerdócio no templo, para o ofício do sacerdote no tabernáculo. Ali eles são ungidos, ali eles são consagrados, e ali eles recebem ordenanças de como deve ser mantido o tabernáculo. Ali eles recebem ordenança de como deve ser mantido o fogo no altar, de como fazer os sacrifícios pelo pecado do povo. Porém nós vemos no capítulo 9, Nabade e Abiú se comparecendo diante de Deus, com um fogo estranho, com um fogo estranho. E o que a palavra do Senhor vai dizer? Que saiu fogo de Deus e os consumiu. E ali mesmo diante de Deus, juntamente com o incensário do fogo estranho, a qual eles estavam carregando, eles caem mortos diante de Deus. Por quê? Porque tentaram entrar na presença de Deus com fogo estranho. Porque tentaram fazer a obra de Deus com fogo estranho. Porque tentaram fazer as coisas de Deus da sua forma. Porque tentou fazer as coisas de Deus da sua maneira. Ei, não é a sua maneira, diz o Senhor. É do meu jeito, é da minha forma. Eu já levantei profetas para te instruir a forma com que você deve servir no meu tabernáculo. Não queira fazer da tua forma, não queira fazer da tua maneira. Porque o meu fogo consumidor vai te visitar. Porque o meu fogo consumidor vai te visitar. Vai te visitar. Não há outro meio de nos achegarmos diante de Deus que não seja o fogo através de Jesus. Esse fogo, ele arde. Esse fogo, ele dói. Esse fogo é estreito. Esse fogo é estreito. O caminho dele é estreito. Livro de Mateus, o Senhor vai dizer o quê? Cautelai-vos daqueles. João capítulo de número 10. Jesus vai dizer: eu sou a porta. Eu sou a porta. E não há outro. Não há outro caminho. O que entra pela janela é o salteador. É aquele que veio para roubar. São aquele que quer cortar caminho. É aquele que quer cortar caminho. Ah, não, viver Jesus é muito difícil. Viver Jesus é muito difícil. Eu vou ter que renunciar a muita coisa que eu não quero. Eu vou ter que renunciar a muitas coisas do meu trabalho. Eu vou ter que renunciar a muitas coisas da minha casa. Eu vou ter que renunciar a muitas coisas que eu gosto de fazer. Então eu não vou, mas eu quero fazer a obra porque eu acho a obra da hora. Porque eu acho legal estar em evidência. E o que quer fazer? Quer ou pegar o caminho da porta, da janela, ou quer pegar o caminho da rota do fogo estranho. Mas Deus diz: eu estou de olho. Mas Deus diz: eu estou de olho. Eu sei os que me servem de verdade e eu sei os que não me servem com verdade. Deus, ele conhece o coração do homem. Deus, ele conhece o coração do homem.
Não há outro meio, não há outro caminho que não seja Jesus. Não queira tomar rotas alternativas para fazer a obra de Deus, para fazer aquilo que Deus mandou, aquilo que Deus direcionou você fazer. É somente através de Jesus. Você pode ficar um tempo bem, 1 mês, 2 meses, 3 meses bem, mas você não vai conseguir permanecer. Por quê? Porque não há outro fundamento firme sobre essa terra a qual nós devemos caminhar e permanecer que não seja Jesus. Não há outro caminho. Ele é o fundamento posto de Deus na terra. Ele é o caminho. Aqueles que não estão em Jesus, aqueles que não estão em Cristo, está fora do caminho da verdade. Está fora do caminho da verdade. Está fora da verdade. Está fora do propósito de Deus. Está fora da vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é que nós andemos por Jesus. A vontade de Deus é que nós caminhamos pelos propósitos e pela vida de Jesus. O propósito de Deus é vivermos Jesus. Por quê? Porque não há outro meio de você viver de uma forma que agrada a Deus do que se não for por Jesus, se não for através de Jesus. Eu sempre falo isso, e eu falo porque até nós obtemos o conhecimento daquilo que Deus ele fala conosco, nós erramos muito. Nós erramos muito, nós falhamos muito. E amém? E esses erros e essas falhas, elas são para nós adquirirmos sabedoria, para não fazer novamente, não para a gente trazer para nosso sentimento de vitimização e achar que todo mundo tem que aceitar as nossas falhas, tem que aceitar a sua ignorância, tem que aceitar o nosso mau comportamento, porque nós somos humanos, falhos e pecadores. Ok, todos somos, mas as minhas falhas, que eu reconheço, os pecados que eu sei que eu tenho que colocar aos pés da cruz, que eu tenho que lançar no fogo do sacrifício do holocausto do Senhor, são para o meu aprendizado, para mim não fazer mais, não para mim ter o meu pecado, não para mim ter algo de estimação sobre a minha vida. Amém? Então nós não podemos ter isso como algo de estimação sobre as nossas vidas. Nós não podemos ter, amém, pecados de estimação. Nós não temos que ter uma vida totalmente ao contrário daquela que Deus ele nos chamou para viver. E é Jesus. Não há outro caminho, não há outra vida. Como eu faço para agradar a Deus? Você precisa viver Jesus. Você precisa reconhecer, aceitar a vida de Jesus em você. Você precisa aceitar viver a vida de Cristo. Não há outro caminho, não há outra vida. Só tem vida quem vive Jesus. Só tem vida quem vive Jesus. Só é um manancial de águas vivas quem tem Jesus, porque Ele é o manancial, porque Ele é tudo. Nós fora de Jesus, nós não somos nada. Nós fora de Jesus, nós não podemos fazer nada. Nós sem a vida de Jesus, nós não podemos fluir vida para ninguém. O que tem que fluir de você é a virtude de Cristo. Agora, se você não vive Cristo, o que você vai dar para as outras pessoas? O que você vai deixar fluir para as outras pessoas? Muitos vão rejeitar sim, porque não são muitos que querem Jesus. As pessoas elas querem Jesus nos lábios, mas elas não querem ter Jesus no coração. É tudo em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Mas elas têm Jesus nos lábios, não tem Jesus no coração. Não tem Jesus na mente. Romanos 12, mente de Cristo. Não tem uma mente transformada, não tem uma vida de Cristo, não tem vida transformada. Muitos vão mesmo rejeitar Cristo que você carrega. Muitos vão rejeitar a palavra de Cristo que vai sair da tua boca, que sai da tua boca. Muitos vão rejeitar, mas você precisa compreender que não é você que estão rejeitando, é a vida de Cristo que está em você que essas pessoas estão rejeitando. E quem está perdendo não é você, quem está perdendo é elas. Quem está perdendo é elas, não é você. Não é você. Então não queira, então para de querer tomar rotas alternativas para agradar pessoas, se você está fora do propósito. Não queira caminhar de uma forma ao contrário à vontade que Deus quer que você caminhe, porque você quer agradar pessoas, porque você quer agradar a família. Porque senão não vão me convidar para o churrasco da família. Porque senão eu vou ser o careta. Porque senão eu vou ser o chato. Porque senão eu vou ser aquele que ninguém quer ter por perto. Ei, são sacrifícios que nós temos que passar por amor a Jesus.
E se você não está disposto mesmo, se você não está disposto mesmo a sofrer, a padecer por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, por amor ao reino, por amor mesmo à verdade, então você está fora da verdade, você está fora do propósito. Você está fora do propósito. Você está fora do propósito mesmo. Você precisa tomar uma decisão daquilo que você quer para a tua vida. Agradar os homens ou agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus. Então comece agora, entrando no fogo do altar da cruz. Patrícia, o fogo do altar da cruz? Sim, o fogo do confessar os meus pecados, o fogo do arrependimento, o fogo da renúncia, o fogo da santidade. Deixa Deus consumir, através do fogo do holocausto, na cruz, o altar da maior pregação de todos os tempos. O maior pregador da história não foi Billy Graham. O maior pregador da história não foi John Wesley. O maior pregador da história... O maior pregador da história não foi Lutero, não foi Martinho, não foi Agostinho. O maior pregador da história não foi esses homens. Me veio um nome agora, mas eu esqueci. Não foi esses homens. O maior pregador da história foi Jesus. O maior pregador da história foi Jesus. Não há altar mais santo do que o altar da cruz. Não há altar mais santo do que o altar da cruz. Não há verdade pregada maior do que a de Jesus na cruz. Não há verdade maior pregada do que Jesus na cruz. Não há verdade outra que não seja Jesus. Não há outro. Então, para pregar a verdade, você vai ter que estar firmado na cruz. Você vai ter que estar firmado no altar da cruz. Você vai ter que estar consolidado sobre o fundamento da cruz. E para chegar, e para pregar, e para viver essa verdade, você vai ter que sair desse caminho alternativo que você está e ir para o caminho da cruz. Ir para o caminho da cruz. Ir para o caminho da cruz, não há outro. E oferecer ali o teu sacrifício. Qual é o meu sacrifício? Os meus desejos, as minhas vontades, o meu eu, o meu querer. Lança sobre ele, seja santificado. Lance sobre o altar do holocausto, sobre o fogo que não para de queimar. O sacrifício que Deus ele quer que verdadeiramente você ofereça. Qual é o sacrifício que Deus quer que eu ofereça, Patrícia? A tua vida. Deus quer a tua vida no altar. 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 Qual é esse altar? Na cruz. Deus quer a tua vida aos pés da cruz. Deus quer a tua vida aos pés da cruz. Deus quer a tua vida para que a vida de Jesus esteja sobre você, para que a vida de Jesus esteja dentro de você, para que você viva Jesus, para que você possa viver da forma que agrada a Ele. Como eu falei antes, a gente falha nisso, porque nós passamos a vida orando, nós fazemos propósito de jejum, nós fazemos jejum sem comer e sem beber, nós fazemos, lemos a Bíblia, oramos, passamos muito tempo orando, buscando de Deus. Ai Deus, como eu faço para te agradar? Ai Deus, o que o Senhor quer de mim? Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? Tanana, tanana, tanana. Sendo que o propósito, eu vou te falar, eu vou te dar todas essas respostas. Primeiro, Deus, como eu faço para te agradar? Viva Jesus. Ouve o meu filho. Aceite o meu filho realmente com o teu coração, como salvador da tua alma e como salvador da tua vida. E mediador como eu e você. Qual é o meu propósito? O meu propósito é viver Jesus. O meu propósito é carregar a cruz de Cristo e viver tudo aquilo que Ele viveu. Pregar a palavra do reino, palavra de renúncia, arrependimento e santidade. Mesmo que seja abandonado por muitos, mesmo que seja rejeitado por muitos, mesmo que muitos não queiram ouvir. Essa é a palavra, esse é o propósito que você foi chamado para viver.
Esse é o chamado que você foi chamado para viver. Qual é o meu chamado? O teu chamado é para queimar com Cristo. O teu chamado é para queimar, para ser envolvido junto com este holocausto. O teu chamado é para ser uma lenha nesse fogo. O teu chamado é para ser uma lenha que queima neste fogo. Você já viu uma lenha queimando no fogo? Você ouve estralos dela. Clec, clec, clec dessa lenha queimando sobre o altar. É o quê? É o meu eu e o seu eu sendo quebrado. É o meu eu e o seu eu sendo quebrado pelo fogo de Cristo. É o meu eu e o seu eu sendo quebrado pelo fogo do altar. Esse é o meu e o teu chamado, queimar. Você pensa que é queimar, queimar, e você pula, e você adora, porque você está sendo quebrado no teu eu, e o teu espírito está acessível agora a acessar a sala do trono, a acessar o coração do Pai, e viver níveis de intimidade, porque eu estou nesta terra para ser o reflexo de Jesus na vida de outras pessoas. Você precisa ser luz. Você precisa revelar Jesus através da tua vida. Você precisa revelar Jesus através da tua vida na vida das outras pessoas. E para revelar Jesus, você vai ser o diferente. Você vai ser o diferente, você vai ser o esquisito, você vai ser o estranho. Você para as outras pessoas vai ser aquele que não se mistura. Você vai ser aquele que todos chamam e nunca vai para lugar nenhum. Não pode ir. Ah, nem chama porque não vai. Não chama não é porque nós não vamos. É porque eu só posso ir em um lugar aonde eu posso ser aquilo que Cristo quer que eu seja. Eu não posso, como amiga de Deus, como amiga íntima do Espírito Santo, estar em um lugar onde ele não é aceito, onde ele é rejeitado. Amigo que é amigo só vai aonde o outro amigo tá, aonde o outro amigo é bem aceito. Jesus não ia em nenhum lugar de intrometido entrando, mesma coisa o Espírito Santo. Por isso que o livro de Apocalipse vai dizer: "Eis que estou à porta e bato". Ele tá pedindo para entrar. Ele não chega abrindo a porta: ei, tô aqui, vim trazer uma palavra do reino para vocês, não. Você precisa deixar ele entrar. Então Jesus, ele não vai, entendeu? Jesus nunca foi o Espírito Santo do mesmo jeito em nenhum lugar aonde ele não seja convidado a estar, aonde ele não seja convidado a ir. Por isso que nós falamos: chame Jesus para a tua vida, chame Jesus para a tua história, convide ele para ceiar com você, convide ele para ceiar com você. Por quê? Porque ele só vai mediante um convite. Jesus só vai mediante um convite. Quando Jesus ele vai comer na casa daquele publicano, Jesus ele foi convidado. O publicano chamou ele: mestre, hoje eu tenho uma ceia preparada lá na minha casa. O senhor vem? Lógico que eu vou. Vou sim, você está me convidando, lógico que eu vou. Então Jesus vai e entra na ceia, na casa daquele publicano. E ali Jesus ele ceia, onde os fariseus estão ali, criticam ele. Ai, vem na casa de um publicano, de um pecador. Ai, ali a prostituta lavando os pés de Jesus. Mas o propósito dele estava sendo estabelecido. Mas o propósito dele naquele lugar estava estabelecido. E ele estava ali por convite, porque ele foi convidado para estar naquele lugar. Então, outra coisa, nós temos que aprender a valorizar Jesus quando ele está no lugar. Nós não valorizamos. Como que eu valorizo? Você valoriza Jesus servindo. Porque aquele publicano, ele chamou Jesus para ir comer na casa dele. E quando Jesus adentra, ele nem os pés de Jesus lava. Ele não tem reverência a Jesus. Ele não tem reverência a Jesus. Então Jesus ele entra ali, está ceando, entra uma mulher por trás da porta, ela se lança ali aos pés de Jesus e começa a lavar os pés dele. E ali os pecados dela são perdoados, ali a vida daquela mulher ela é totalmente transformada. Muitas pessoas, Deus ele me ministra acerca disso. Nós viemos muitas das vezes cultuar o Senhor, ou não falo da igreja de uma forma pessoal, mas eu falo de uma igreja ao todo. Fala de um nível universal, de um nível global. De um nível global. Nós, muitas das vezes, viemos, cultuar a Deus. Nós vamos cultuar ao Senhor. Nós vamos, na casa de Deus, oferecer culto
amém, ao Senhor, mas nós não sabemos valorizar a presença de Deus. Nós não sabemos valorizar a presença de Jesus. Como que nós, sabe por quê? Porque nós não servimos. Você precisa vir para a casa de Deus, você precisa vir para o templo de Deus com um coração de servo. Com um coração como daquela mulher prostituta que se lançou aos pés de Jesus e lavou os pés dele, enxugou com os cabelos e molhou com as lágrimas. Você precisa vir com um coração quebrantado. Você precisa vir disposto a entregar uma bela adoração a Ele. E uma bela adoração a Deus é um coração quebrantado, um coração arrependido. É um coração que serve Ele. Um coração que serve para Deus é um coração quebrantado. Um coração que serve a Deus é um coração quebrantado. Nós precisamos aprender a cultuar a Deus, entregando a Ele aquilo que Ele quer. Não venha para o culto, não vá cultuar a Deus esperando que o culto agrade a tua alma, esperando que o culto agrade a você, esperando que o profeta, que o pastor se vire e entregue uma palavra revelada do trono para você, que agrade você, sendo que você tem esse acesso. Você pode fazer isso no teu secreto. E quando você vem à casa de Deus, quando você vem ao templo adorar, você precisa ser liberto dessa religião para poder oferecer a Deus um culto racional, para poder oferecer a Deus um culto verdadeiro, um culto que é entrega, um culto de redenção. Você não pode ser como um publicano orgulhoso, cheio de pecado, mas que não se dobra diante de Jesus, não reconhece Jesus, mas como ao contrário daquela pecadora, ela podia não ter nenhum estudo teológico de quem Jesus era. Ao contrário do publicano que tinha um estudo, porque os publicanos eram homens estudados, porque eles eram aqueles que recolhiam impostos, eles eram judeus que recolhiam impostos para Roma. Então eles tinham que entender da escrita romana, eles tinham que entender da escrita hebraica, também grega, da época. Eles tinham que entender da contagem das moedas. Então eram pessoas que tinham um estudo, tinham ali uma capacitação para o exercício daquilo que eles faziam. Aquela mulher prostituta não tinha, mas ela tinha o quê? Ela tinha um coração quebrantado. Ela tinha aquilo que Jesus queria. E ela tinha aquilo que Deus quer. Um coração quebrantado. Esse Jesus, Espírito Santo, queimou dentro de mim isso. Eu estava no trabalho, eu estava lendo um estudo, e aquilo ali começou a queimar dentro de mim. O Espírito Santo de Deus começou a me ministrar assim: vamos dar a Deus aquilo que Ele quer. O que Deus quer? Um coração quebrantado. O salmista Davi vai dizer no Salmo, se eu não me engano, de número 51, a um coração quebrantado, o Senhor, Ele não resiste. A um coração quebrantado, o Senhor não resiste. Ele vem com força para receber o sacrifício. Ele vem com força, Ele vem com poder. Aquela mulher não precisou abrir a boca para falar nada. Não precisou apenas do sacrifício dela, do coração quebrantado aos pés de Jesus, lavando os pés dele, enxugando com os seus cabelos, derramando as suas lágrimas, foi o suficiente para que ele dissesse a ela: os teus pecados te são perdoados. Os teus pecados te são perdoados. Vai em paz, os teus pecados são perdoados. Os teus pecados são perdoados, porque saiu uma culpa de dentro daquela mulher. Ela levantou dali sarada, curada, liberta, para viver um novo tempo, para viver uma nova história. Para viver um novo tempo, para viver uma nova história. Ela estava onde? No altar. Cristo. Ela estava no altar. Ela estava lançando fogo no altar. Jesus é o altar, Jesus é tudo, Jesus é a cruz. Ela lançou o sacrifício do coração dela no altar, e ela recebeu aquilo que a alma dela não conseguia dizer o que era, mas de tão compulsosamente ela chorava. Mas ela saiu dali entendendo agora quem ela era. Ela saiu dali entendendo
quem ela era em Cristo. Ela saiu dali cheia de Jesus, ela saiu cheia de Cristo. A Bíblia, a palavra do Senhor vai dizer ainda que Jesus vai dizer assim: aonde esse evangelho for pregado, o nome dessa mulher será lembrado. Ó, nós aqui, falando de quem? Da mulher pecadora que lavou os pés de Jesus. Um exemplo como um verdadeiro culto a ser dado a Deus. Vamos dar a Deus aquilo que Ele quer? Vamos dar a Deus aquilo que verdadeiramente Ele quer de mim e de você? Vamos entregar a Deus aquilo que realmente Ele quer? Vamos entregar a Deus? Vamos entregar a Deus? Vamos entregar a Deus aquilo que verdadeiramente Ele quer. O altar do sacrifício. O altar do sacrifício das minhas vontades. O altar do sacrifício do meu e do seu querer. Deus, Ele quer a nossa vida aos pés de Jesus, para que através de Jesus Ele possa mudar e transformar totalmente a minha e a tua vida, para que através da minha e da tua vida, para que através de Jesus a nossa vida, a nossa história seja transformada. Jesus, Ele quer transformar a vida como Ele transforma aquela água em vinho. A água é a fonte de vida, mas a água por si só é algo, vamos dizer assim, algo insosso, algo que não tem sabor, algo normal. Algo normal, a água é algo normal, a água é água. Quando Ele transforma a água em vinho, quando Ele derrama do vinho sobre a água, Ele agora lhe dá sabor. Ele agora lhe dá para a água um propósito maior daquilo que ela já era. O propósito da água é da vida, ok? Agora, quando a água é transformada em vinho, e vinho representa o sangue do Cordeiro, significa, além de eu te dar vida, eu te dou propósito de vida. Além de te dar vida, eu te dou propósito de vida. E propósito de vida, eu te dou agora um motivo para você continuar caminhando. Eu te dou agora também um motivo para você continuar, mesmo em meias lutas e meias adversidades. Deus, Ele traz sabor para mim e para a tua vida. Nossa vida não é uma vida de, porque eu tô aqui, o que eu tô fazendo? Ai, meu Deus, minha vida não tem propósito. Eu sou um parasita sobre essa terra, eu sou um qualquer sobre essa terra. Não, você não é um qualquer, você tem vida. E Deus derrama do sangue dele para te dar propósito através do sangue. O sangue de Cristo. Jesus pendurado no madeiro, livro de João. Livro de João, capítulo de número 23. Se eu me lembro. João, capítulo de número 23, se eu não me engano. O Senhor vai dizer que Jesus pendurado no madeiro, o soldado fura ele, sai o quê? Água e sangue. Água, vida, sangue, redenção e propósito. Água, vida, sangue, redenção e propósito. Que é o que Deus Ele faz sobre a mim e sobre a tua vida. Que é o que Deus dá, aquilo que Deus deu sobre a minha e sobre a tua vida. Propósito. Vida e propósito. Vida e propósito. Qual é o meu propósito? Teu propósito é viver Cristo. Teu propósito é carregar a cruz de Cristo. Negar-se a si mesmo. Tomar a cruz de Cristo é o seguir. Negar a mim mesmo todos os dias. É todos os dias que nós negamos a nós mesmos. Porque todos os dias o nosso eu quer dominar a nossa vida. Nosso eu quer falar, quer saber, eu não vou chutar o pau da barraca, eu não vou viver isso daí não. Eu vou fazer aquilo que eu quero, eu vou viver a minha maneira. Todos os dias. Mas todos os dias pela manhã eu tomo a cruz de Cristo. Todos os dias pela manhã eu tomo a cruz de Cristo. O sacerdote, ele ia todas as manhãs colocar lenha no altar para que o fogo não se acabe. Então todas as manhãs, o que eu faço? Todas as manhãs eu renuncio a mim mesmo no altar do fogo do sacrifício que é Cristo, para que eu possa continuar vivendo o propósito dele, para que eu possa viver o propósito dele. Não desista tão fácil. Não seja uma pessoa que desiste fácil. Creia no poder e na força de Jesus para te fazer triunfar, para te fazer caminhar sobre os ventos e sobre as tempestades. Sobre as tempestades. Só sobrevive a ventos fortes e a tempestades aquele que tem fundamento. E o fundamento tem que ser a cruz. O fundamento tem que ser a cruz. O fundamento é a cruz.
O fundamento é a verdade da cruz. O fundamento é Cristo. Um altar é a cruz. O altar é o Gólgota. É o morrer para mim mesmo. É o sacrifício da minha e da tua vontade que todos os dias Deus, Ele quer todas as manhãs no altar. Para que o fogo de contínuo da intimidade nossa com Ele nunca venha se apagar. O fogo do sacrifício que é Cristo nunca se apaga. Porque Ele é um sacrifício eterno. Mas somos nós, através do nosso posicionamento para com Cristo, de não retroceder, de não querer tomar rotas alternativas, como eu falei, querer entrar pela janela e nem querer oferecer fogo estranho, que mantemos o fogo, a chama de Cristo em nós acesa, que nos mantemos acesos através do fogo de Cristo. João 15, Jesus vai dizer: a rama, o que ele é quem? A videira. Nós somos quem? Os ramos. E que os ramos sem a videira não pode fazer nada. Mesma coisa, nós que somos a lenha, sem o fogo não podemos queimar sozinho. A lenha não pega fogo sozinho. Então não queira ser aceso, não queira ser um ungido, não queira ser o profeta, não queira ser o pregador, não queira ser o levita, não queira ser aquele que faz e acontece por você mesmo. É somente através de Cristo. É somente através de Cristo. É somente através de Jesus. Então a lenha, ela não pega fogo sozinha. Vai te cansar. Tentando caminhar pelas forças dos teus próprios braços, você vai se cansar. Caminhando pelas forças dos teus próprios braços, querendo fazer lenha. Você vê aquelas pessoas que vai acampar, que fica lá passando 2 pauzinhos um no outro tentando fazer o fogo, porque não tem o equipamento certo para fazer o fogo? Se cansa e aquele fogo pode te manter aceso por uma noite, mas no outro dia ele se apaga. E o frio, o desânimo, o cansaço vai vir de novo. Agora, se eu me lanço como lenha no fogo de Cristo, eu estou sobre um fundamento de um fogo que nunca se apaga. Pode vir o desânimo, pode a frieza tentar vir, pode vir a angústia, pode vir a aflição, mas o fogo a qual eu estou envolvido nunca se apagará, não se apagará. O desânimo vem, o cansaço vem, a vontade de desistir vem, mas eles não conseguem resistir ao fogo de Cristo, não conseguem consumir o fogo a qual eu e você estamos envolvidos. E eles caem por terra e nós nos mantemos de pé sobre este fundamento. Nos mantemos de pé sobre este fundamento que é Cristo. Que é Cristo, não há outro fundamento, é Jesus. Não há outro caminho que não seja Jesus. Não há outro caminho que não seja Jesus. Não há outro meio de nos manter aceso que não for através de Cristo. Que não for através de Jesus. Amém? Amém? Essa é a nossa live de hoje, Vida com Deus. A intimidade é um fogo que nunca deve se apagar. A intimidade é um fogo que nunca deve se apagar. Grave isso no teu coração. Grave isso no teu coração. A intimidade é um fogo que nunca deve se apagar. Então eu comparecerei todas as manhãs diante do altar e oferecerei o sacrifício da minha vontade desse fogo. Nesse fogo que é Cristo. Nesse altar que é cruz. Nesse altar que é cruz. Nesse altar que é fogo. Posso falar algo pra você? Não é muitos que você vai encontrar nesse altar não, tá? Não é muitos que você vai encontrar nesse altar. Nesse altar da cruz, nesse altar onde o fogo é de Cristo, onde Ele é o holocausto, o fogo que queima, com verdade, é poucos que você vai encontrar sobre este altar. Então, você é um privilegiado se você nesta manhã, se você neste dia desejar queimar no fogo deste altar. No fogo desse altar. No fogo desse altar que é Cristo Jesus. No fogo deste altar.
que é a cruz. São poucos que pregam neste altar. São poucos que pregam neste altar. Mas fique em paz, porque Deus, ele sabe quem é quem. Deus, ele diz, eu sei quem é quem, eu sei quem me serve, eu sei quem está em Cristo, eu sei quem não é. Eu sei quem é de verdade, eu sei quem é de mentira. Fique em paz, descansa teu coração. Faça aquilo que eu mandei você fazer e pronto. Do resto cuido eu, diz o Senhor. Deus está falando com alguém aí. Do resto cuido eu, diz o Senhor. Aquilo que eu já coloquei no teu coração, aquilo que eu já mandei você fazer, faça. Ah, mas o outro, e mais isso, mais aquilo, faça. Porque do resto cuido eu, diz o Senhor. Cuido eu, diz o Senhor. Eu te chamo através do fogo do meu filho. Eu te chamo através do fogo do meu filho para viver um novo tempo, para viver uma nova história. Através do fogo do meu filho. Através do fogo do meu filho. Sabe quem Deus me faz lembrar também? Moisés. Êxodo capítulo de número 3. Quem aparece na chama ardente chamando Moisés? Moisés, Moisés. A palavra vai dizer o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é quem? O anjo do Senhor é o próprio Jesus. O próprio Jesus que, para se revelar em teofonia no Velho Testamento, usava a forma de anjo. Então nós vemos ali Jesus aparecendo como chama, chamando Moisés para libertador do povo, e nós vemos através dele Deus se revelando, dizendo: eu sou o Deus do teu pai Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E te enviarei novamente à terra do Egito para libertar o meu povo, porque o clamor deles tem subido diante de mim. Nós vemos ali o fogo chamando Moisés. E através do fogo, Deus se revelando como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Através desse fogo, Deus quer se revelar a você. Através desse fogo que é Cristo Jesus, Deus, ele quer se revelar para você. Tem algo do que eu me gloriar nisso? Tem, em conhecer ele, deixar ser queimado por esse fogo. Tem sim, é você se deixar ser chamado por ele, se queimar e se deixar queimar sobre este fogo. Há um louvor do Alessandro Vilas Boas que diz: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Porque este fogo é Cristo, porque este fogo é Cristo, porque este fogo é Jesus, ele é eterno, ele é infinito, ele é único e ele é verdadeiro. E através dele, Deus nos chama para queimar. Vamos queimar. Você está muito frio, você está muito distante, você está muito crítico. O Senhor está te chamando, vem se envolver no meu fogo. Vem, porque através do meu fogo eu quero te ensinar coisas novas. Vem que através do fogo, que é meu filho, eu quero te revelar quem eu sou. Quem eu sou. Deus revelou a Moisés dizendo: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Deus, ele quer se revelar para você dizendo quem ele é para você. Deus, ele quer se revelar para você. Deus quer dizer: eu sou o Deus. E aí vai por diante, porque Deus, ele quer se revelar para você na intimidade, na individualidade de quem você é para ele, através de Cristo. Através de Cristo, Deus, ele quer revelar sua identidade. Deus, ele quer revelar quem você é para ele, através do fogo de Cristo. Não tenha medo do fogo de Cristo. Vai doer, vai arder, mas é para um propósito. É para o propósito. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável em direção a mim e sobre a tua vida. Em direção a minha e a tua vida, a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Não tenha medo de se envolver neste fogo. Este fogo vai exigir muita renúncia de você. Vai exigir muita coisa de você. Mas também vai te dar acréscimos de muita coisa de Cristo, de vida de Deus, de vida de Deus em você. Amém? Aqui eu quero deixar essa palavra no teu coração, que você seja edificado, porque eu sou edificado através dessa palavra. Isso faz a gente queimar. Por isso que eu falo, a palavra de Deus todas as manhãs é combustível para a nossa vida. É combustível. Então, seja incendiado por este combustível. Seja incendiado por esse combustível. Seja incendiado. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua história. Que Deus te cubra, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça e que Ele possa todos os dias
E que você, na verdade, possa todos os dias, todas as manhãs, ir até o altar. Ir até o altar e se lançar sobre o fogo. E se lançar sobre o fogo. E se lançar sobre o fogo. E dar a Deus. Vamos dar a Deus aquilo que Ele quer. Vamos dar a Deus aquilo que verdadeiramente Ele quer. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua história. Shalom Adonai. Amém? Próximo sábado às 9 horas da manhã nós estamos aqui com mais uma live Vida de Deus. Amém? Serão todos os sábados às 9 horas da manhã. Live profética Vida de Deus. É algo que Deus Ele entregou ao meu coração. É algo que Deus entregou. Amém? Para a minha vida, para através dessas lives estar passando aquilo que Deus Ele entrega ao meu coração, aquilo que Deus Ele fala comigo, aquilo que Deus Ele faz em mim, amém? Aquilo que Deus Ele faz em nós, Deus Ele quer transmitir através de nós, é isso que Deus Ele está fazendo através da minha vida, e é isso que Deus Ele também quer fazer através da tua vida, através da tua história, amém? Então, sábado às 9 horas da manhã, se Deus assim permitir, amém? Se Deus assim permitir, se for da vontade dele, nós estaremos aqui novamente. Eu estarei aqui novamente, amém? Ministério Abba Pai, amém? Presbítera Patrícia, do Ministério Abba Pai, amém? Aqui em Louveira. Você que assistir, você que mora perto, você que é da região, venha nos visitar, venha nos fazer uma visita e venha receber ainda mais de Deus para a tua vida e para a tua história, amém? Robson, Deus abençoe a tua vida, Deus Eni, Deus abençoe a tua vida, amém? Venha quando estiver por aqui nos visitar, aleluia. Nice, a minha prima sempre fiel aqui nas lives, amém? Fran de Americana, Fran, Deus abençoe a tua vida, amém? Tô vendo lá as postagens daqueles doces maravilhosos, Deus abençoe, aleluia. Deus abençoe a tua vida, pastora Eva, Deus abençoe, amém? Amém? Deus abençoe a tua vida, Shalom Adonai, amém? Guarda essa palavra no teu coração e viva ela.